cada vez mais pessoas a dizerem que avistam OVNIs ou objetos voadores não identificados, cada um com a sua forma, se bem que as tais janelinhas com umas luzinhas sejam comuns a quase toda a gente, e vamos receber estudiosos do assunto para que nos possam dizer, através dos estudos que já fizeram, se realmente tudo isto é verdade ou não. Não perca já daqui a pouco. E se quiser participar, pode fazê-lo através do 21 434 6363. Se acha que já viu alguma coisa que não é normal, diga. Verdade foi que, ou é, o assalto está descodificado à sigla OVNI. Ora, aqui está um assunto que a mim me apaixona. E, portanto, vamos falar de OVNIs a partir de agora, apelando a si, no caso de ter uma história para partilhar connosco, a que ligue para o 21 434 6363. Não estamos a falar de fenómenos recentes, até porque, ao longo das últimas décadas, têm sido muitas as pessoas, em diversas partes do globo, que dizem avistar OVNIs. A Maria Luísa é um caso desses. A Maria Luísa Botas, muito bom dia. Conte-nos como é que tudo aconteceu consigo. Quando é que foi? Já foi há 18 anos. 18 anos? Sim. E o que é que lhe aconteceu? Na Cruz Pau. Aquilo era por volta das 11 da noite. Eu via uma varanda estender umas pecinhas de roupa. E naquele momento, ao estender a roupa, olhei ao céu, normalmente. E ao olhar ao céu, reparei num vértice, assim, um pico, na altura. E ao mesmo tempo, voltei a pendurar a roupa naqueles segundos e pensei, isto não pode ser patos a emigrarem, porque os patos, tinha estado a ver um documentário antes, há 2 ou 3 dias, e os patos é que vão em vértices, um à frente, exatamente. Portanto, era um V voltado ao contrário, portanto, seria assim. E quando digo assim, não pode ser. A noite estava muito escura porque era véspera do eclipse total, que era no dia seguinte. E a noite mas havia visibilidade? Havia, a lua ainda não tinha aparecido a nível da varanda, mas via. Eu quando torno a olhar, mas já a olhar, e já estava então mais próximo, e começo a ver um monstro, algo inexplicável. Mas era grande? Era uma coisa grande? Enorme, era enorme. Mas tinha luzes? Tinha, quer dizer, aquilo era enorme. E eu estava a olhar para aquilo e aquilo estava a deslizar, quer dizer, aquilo não fazia barulho, não fazia qualquer espécie de barulho. Então aquilo ia deslizando como uma folha que está na água, numa ribeira, e que vai deslizando Mas lentamente. aquilo estava assim, estava longe de si? Não estava. A altura seria, por exemplo, eu moro no 3º andar, e do meu 3º andar ao objeto, sim, que lá estava, seria aí um 4º andar, um 5º andar. Então aquilo estava praticamente ao nível dos olhos. Baixinho, muito baixinho. Então passa mesmo ali em frente aos seus olhos. Eu estava olhando sim, assim, portanto eu estava mesmo por baixo daquilo que deslizava. Sim. Mas eu mantinha a minha calma, Mas tinha aspecto de nave, tinha um aspecto da nave como nós vemos, por exemplo, em filmes do Spielberg? Não sei, eu não vejo esses filmes. Os encontros imediatos, nunca vi os encontros imediatos? Não vejo. Mas pronto, mas eu faço a explicação. Por exemplo, uma nave, um avião assim chato. Assim. Não, eu comparava as asas daquilo agora aos aviões agora mais rápidos. Destes aviões da tropa. Como é que... Ajudem. Jacos. Portanto, era assim um género de umas asas. Portanto, e por baixo das asas havia 5 círculos, um no bico e mais 2 em cada lado. E cada círculo daqueles, então, junto à parte de cima desse tal V, dessa base que eu digo, havia luzinhas, janelas redondas, como se fossem as escotilhas dos barcos, era assim. Não se via nada lá para dentro, portanto... Não estava àquela altura, não via, só via a luz. Não, digo através das janelas, não era uma luz seres extraordinários, nada, aquilo à altura que estava... E aquilo deslizava ou andava com rapidez? Deslizava, aquilo ia devagarinho, que deu para eu ver isto tudo. Foi a única senhora no prédio que avistou? Não estava ninguém, e era hábito, na frente moravam uns ciganos, e tinham por hábito estarem ali até à meia-noite. Não estavam? Naquele dia, por azar, não estava. Na rua não passou ninguém. Eu só ainda tenho segunda a ver alguém para chamar a atenção. E depois, por baixo de cada círculo daqueles onde havia as luzinhas, tinha como que como é que eu ia dizer? Fugiu-me o nome agora.
Não, a parte de baixo. Os suportes, tinham 5 suportes por baixo. Como se fossem patas. Sim, como... Dava a ideia Que era para aterrar. para aterrar, ou coisa assim no género. Mas aquilo não aterrou, portanto continua a deslizar até desaparecer de vista. Até deslizar. E deixei de ver, foi quando surgiu um prédio que há no lado direito, há um prédio de 7º andar e ali... E teve medo, não teve medo? Não tive medo, só depois daquilo passar é que eu entrei em choque. Que engraçado. E contou alguém? Contei a muita gente. Vá de maluca, vá de doida, vá de tudo e mais alguma coisa. Isso foi um vez-te-avias. Mas ainda hoje tem a certeza absoluta de que viu aquilo. Ai, mas a certeza absoluta, mas a certeza E absoluta. nunca mais viu nada igual. Não. E então, depois, quando entrei em choque, foi pelo seguinte. Logo à frente, eu moro na Cruz de Pau, há o Arsenal do Alfeite. Então o que eu comecei a aprender? Isto é coisas de espionagem. Não pensei em naves, né? Pensei, isto é espionagem, eles vão lá tirar uma bomba, o que é da gente aqui. E realmente até poderia ser, não é? Aquilo era um objeto. De onde ele veio, o que é que ele veio fazer, eu não sei. Nós queremos que esta conversa seja realmente uma conversa séria sobre algo intrigante e por isso convidámos também o Nuno Silveira e o Pedro Faria, um e outro da Sociedade Portuguesa de OVNIologia. Vamos lá saber, estamos a falar concretamente de que há ou não há OVNIs? Que há OVNIs? É claro, temos aqui a prova, ou melhor, temos aqui um testemunho desse tipo de observações. O que se discute é qual é que é a sua proveniência, qual é que é a sua verdadeira origem. Objeto voador não identificado não quer dizer que seja um objeto vindo de outra galáxia. Não quer dizer, e apesar de a ovniologia estar muito associada a essa hipótese, que é o que se chama a hipótese extraterrestre, não é a única. Mas não é vindo da Terra, ou é? Pode ser vindo da Terra, podemos estar a falar de experiências de outras potências militares e que são desconhecidas. Até pode ter a ver com espionagem, por exemplo. Exatamente, pode estar envolvido com espionagem e este caso é bastante interessante, para já pela data, porque foi em 1989. E nessa data, na Bélgica, houve uma vaga muito conhecida em que eram observados objetos negros silenciosos em forma de triângulo e que foram inclusivamente perseguidos por caças da Força Aérea Belga, que não os conseguiu apanhar, portanto detectavam no Locon, mas quando tentavam se aproximar do objeto, os objetos deve ser desapareciam. Assim um visorzinho que eles têm. Exatamente, que portanto, localiza o objeto com a velocidade e a distância que está do avião, eles etc. identificavam que estava ali aquele objeto, mas depois nunca o conseguiam apanhar. E quando se aproximavam, exatamente, os objetos desapareciam a alta velocidade. E, portanto, isto até levou a que representantes da Força Aérea Belga viessem a público dizer que, de facto, não sabiam o que é que estavam a sobrevoar os seus céus. E nunca se chegou a saber qual era a proveniência desses objetos? Não, inclusivamente, portanto, a Força Aérea Belga comunicou com a Força Aérea Norte-Americana para saber se seria algum avião stealth, porque havia características que poderiam ser semelhantes. A Força Aérea Norte-Americana sempre recusou que fosse essa a explicação. Nós estamos a ver algumas imagens que foram trazidas por vocês, da sociedade, e imagens que mostram alguns desses objetos. Foram retiradas por pessoas normais que viram este tipo de... Há filmagens de pessoas normais, há filmagens que são feitas, por exemplo, pela NASA, em que, de facto, se vê objetos com uma formologia que não se conhece, com características de voo que não se conhece, mas que nós não podemos, obviamente, dizer qual é que é a proveniência. Exatamente. E aqui está, então, o caráter de seriedade desta conversa. Exato. Porque uma coisa é nós todos acharmos muita graça à ideia de que estas naves vêm de outros sistemas solares, onde poderão existir seres ou verdes ou azuis ou amarelos, não interessa, não é? Eu gostava que fossem verdes. Outra coisa é você aqui dizer taxativamente que não se sabe, podem ser realmente provenientes da Terra. Mas também podem ser provenientes de outros planetas, repare. Mas vocês que são estudiosos desta matéria, portanto, têm algum conhecimento de dados que possam, portanto, também consolidar esta tese de que podem vir de outras galáxias? Eu pessoalmente acredito que, tendo em conta as características do fenómeno e que não são de agora, que nós estamos perante um verdadeiro mistério. E levo a crer que, apesar de poder haver várias explicações para a fenomenologia, há um pequeno núcleo de casos que aparenta ter uma explicação um pouco mais misteriosa. Isto porque, apesar de tudo, nós temos testemunhos de pessoas que dizem que estiveram presentes com outros seres que não eram humanos. E nós não podemos, a priori... são credíveis? Estou-me a referir exatamente àqueles casos onde os testemunhos são credíveis e nós não podemos, a priori, recusar esse tipo de observações. Portanto, temos também que introduzir no estudo do fenómeno. E não são feitos por uma só pessoa, são feitos por muitas pessoas. Exatamente, exatamente. E antigamente esses relatos eram mais credíveis porque não havia tanta divulgação do tema, não era tão acessível a informação, nomeadamente na internet, e, portanto, os relatos eram mais puros. Pessoas que viram exatamente a mesma coisa, não é? Neste caso, Santa Maria, naquele dia ninguém mais viu, ou pelo menos não se conhece mais alguém que tem... Não, mas em Lisboa, quando os funcionários da Rádio Televisão Portuguesa iam a sair, também viram nessa noite, perto da meia-noite, verificaram. Algum dos dois já viu alguma coisa assim estranha? Não. Nem o Pedro? Não. Então, mas porquê é que se interessaram pelo assunto, Pedro? Não, interessámos-nos porque